Caro Padre Getúlio, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje a liturgia nos traz um tema difícil, que é justamente o mistério da iniquidade, né? Olhamos os homens perversos que planejam o mal contra o justo. E a ideia é exatamente desabilitar a confiança do justo. Vamos ver se Deus de fato vem em seu auxílio. O homem que não tem na sua vida, a Deus, o homem que não tem o amor no coração, de fato se torna perverso. A liturgia de ontem, na carta de São Paulo a Timóteo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, Paulo escreve para esse jovem bispo, ele dizia: toma cuidado para não ensinar as coisas erradas, porque quem não adere ao ensinamento de Jesus Cristo é um obstinado no errado, E vai dizer, na sequência dessas coisas, que lá no fundo, a pessoa que não tem Deus no coração, na verdade começa a procurar a louvar a si mesmo, e a procurar o seu próprio interesse. E no final ele fala, que quem perde Deus acaba procurando dinheiro. Me parece bastante concreta essa realidade dos homens perversos que pensam justamente que ajuntando possibilidades, praticando o mal, vão ser pessoas garantidas nesse mundo. São os espertos, pensam que a sua ação lhes garante segurança. Colocam a segurança no poder que o dinheiro tem. O Salmo da terça-feira diz, e é engraçado quando a gente reza a liturgia das horas, diz: lá se vai o homem rico e poderoso. É semelhante ao gado gordo que se abate, vai para junto dos seus pais, onde nunca mais verá a luz. Ai daquele que confia nas riquezas. Enfim, esses perversos, na verdade, querem mostrar o fracasso do justo, porque ao mostrar o fracasso do justo, vamos dizer assim, justificam as suas ações. No aspecto de dizer, não vale a pena ser justo, está vendo aí? Esse sofre. Para que ser justo, Deus não resolve os problemas deles. Mas nessa lógica, é a lógica também de que parece que Deus ama e o amor de Deus configura sobretudo na prosperidade das pessoas. É uma teologia meio miserável essa, de achar que Deus só é bom se me prover, possibilidades, riquezas, coisas nesse mundo que me agradem, e os ricos então são mais amados por Deus, ao passo que os pobres podem ser considerados desgraçados porque algum mal fizeram para estarem ali sofrendo. Essa realidade vai sendo desconstruída na história bíblica e vai sendo desconstruída também pela experiência do Evangelho. Porque, de fato, misteriosamente se apresenta aqui Jesus, que é esse justo disposto a sofrer pela redenção e pelo perdão dos pecados de todos aqueles que são iníquos, mas que procuram, em certo sentido, arrepender-se de suas faltas. O Senhor não tem, então, dificuldade em falar aos seus discípulos, e o trecho do Evangelho de Marcos hoje é bonito, porque Jesus andava pela Galileia só com os discípulos, pediu para não anunciarem nada a ninguém porque queria ensiná-los. E é muito interessante que no discurso de Jesus, Jesus fala abertamente do sofrimento. Ele, vai ser entregue, na mão dos iníquos. Quando lemos hoje a nossa primeira leitura, parece até que coincide, com a experiência que Jesus passou dos perversos que tramavam o seu mal. É interessante porque na cabeça dos perversos, Deus prepara uma preservação neste mundo.
o que eles não contavam é de fato que o Senhor agiu no sentido de superação das coisas desse mundo. Eles tramaram a morte de Jesus, mas Jesus matou a morte. E aqui está, a grande reviravolta da história, porque não somos mais escravos da experiência da morte, porque o Senhor, ao morrer, nos dá a possibilidade de esconder a nossa vida nesse grande mistério pascal. São Paulo chega a dizer: a nossa vida está escondida no Cristo. Se com Cristo morremos, com Cristo também haveremos de viver. Por isso a morte nesse mundo não é o sinal da vitória da iniquidade, mas a morte se tornou Páscoa, se tornou passagem para uma experiência superior, passagem para uma experiência de plenitude para todos aqueles que no seu coração confiaram em Deus. Por isso o grito do justo não ficou sem ser ouvido. Pelo contrário, os justos encontram, até naquilo que é o aparente fracasso do fim da vida, a plenitude que só pode ser encontrada em Deus. É interessante ver que mesmo no Evangelho, diversas vezes, Jesus vai recordando e explicando aos discípulos essas coisas. Conta a situação do pobre Lázaro e depois como Lázaro está nos braços lá no seio de Abraão. Conta também da experiência nos discursos escatológicos daqueles que perseveraram e que sofreram na experiência dessa vida, mas que alcançaram depois a experiência da glória do céu. Das virgens prudentes que se mantiveram firmes na justiça e que se esforçaram na espera do noivo, das obras de misericórdia, onde o Senhor também com muita clareza diz: nem um copo de água ofertado a um pequenino será esquecido da parte de Deus. De modo que o Deus rico em misericórdia prepara para os justos o mesmo destino daquele que é justo por excelência, que é o próprio Cristo Jesus. Ele diz aos seus discípulos com muito carinho na despedida, eu vou para o Pai para preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais também vós. O Senhor nos quer com Ele, estabelece essa experiência de comunhão com Ele. Por isso o justo não deve temer a experiência nessa vida do colapso e da morte, porque a nossa vida, na verdade, está em Deus. Paulo diz isso com uma convicção tão grande, diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. E ele vai dizer: nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Por isso nós vivemos a nossa vida com confiança diante do Senhor, que nos chamará num determinado momento, para que a gente também possa experimentar dessa plenitude que vem dele. O Evangelho ainda diz que virá como um ladrão, não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas virá exatamente para chamar todos aqueles que correspondem à realidade da graça a experimentarem da plenitude. Agora, diante do mistério da iniquidade, nós também precisamos ter muito cuidado e olhar também para o nosso coração. Porque a nossa segunda leitura também fala do justo, que deve, na experiência da sua vida, procurar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é reconhecido como positivo no meio dos homens. O cristão está chamado a viver no meio do mundo na experiência do bem. Na experiência do bem. Como a gente precisa começar a entender o que significa a verdadeira religião, O culto que nós celebramos aqui, sem a vida vivida na experiência da graça, é vazio. Talvez seja até hipócrita. Às vezes nós vamos vendo aí pessoas que muitas vezes são muito exigentes na experiência do culto, na métrica do rito, mas quando é chamado em causa na caridade, não se dispõe justamente a se colocar diante do outro.
Outro dia nós lemos na liturgia, né, diz assim, como eu posso dizer para o meu irmão que está passando fome, bater nas costas dele, vai dizer, vai para casa, se aquece lá, né, come e tudo bem, né? Quando eu sei que ele não tem. Quando eu sei que ele não tem. E eu tenho. O Papa Francisco reclama muito para a gente isso, né? Cuidado, porque talvez o maior perigo que nós estamos vivendo hoje é o perigo da globalização da indiferença. Quando o nosso coração não é capaz mais de se sensibilizar com aquilo que é a fragilidade do outro, quando o nosso coração não é capaz mais de ir ao encontro do outro para enriquecê-lo com a oferta da nossa vida, quando vamos nos tornando insensíveis diante do outro, que é meu irmão, né, vamos perdendo o senso da verdadeira religião. O rito que nós realizamos aqui, se nós formos olhar por essência, é a recordação e o tornar presente a oferta do Cristo cotidiana por nós. O que é que nós fazemos na Eucaristia? Nós ofertamos o corpo e o sangue do Senhor, dados para a vida do mundo. Ou seja, a máxima expressão do amor que Deus poderia ter por nós, a ponto de esvaziar-se, perder-se, por amor de nós. E quando vamos na nossa celebração, o que nós fazemos? Comungamos isso. Ou seja, queremos participar desse mistério de comunhão, do amor de Deus que se entregou por nós. Mas o que significa estar em comunhão com isso? É receber a hóstia simplesmente? Ou será que é ter um coração também disposto a essa oferta cotidiana de amor? O que é estar em comunhão com isso? Não é construir também na nossa inteligência, no nosso coração, o mesmo norteamento que o Cristo dá para a experiência da sua vida? Pedro diz, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Significa que o nosso agir e o nosso sentir precisam ser configurados à experiência do nosso Mestre, que é o Senhor. Olha a distância que existe entre Jesus e os apóstolos hoje na experiência do Evangelho. Vocês prestaram atenção? Enquanto Jesus está falando da oferta e do sacrifício dele, no meio do caminho, eles não tiveram coragem de perguntar o que isso significa, não entenderam e também não quiseram perguntar. E no meio do caminho, o que eles estão discutindo? Quem é o maior? É isso que está no coração humano, né? A disputa, né? Quem é o maior, né? Quem pode mais? Quem influencia mais? Né? E Jesus quebra essa lógica, esse discurso, né? Outro dia teve a história da mãe que foi lá, Senhor, né? Quando estiver no paraíso, manda um meu filho sentar na direita, o outro na esquerda. Né? Quem tem mais poder? Jesus chega para o momento lá, né, do lava-pés, né, da última ceia, e os discípulos estão discutindo quem vai sentar mais perto. Vê o que é o coração humano, né? Difícil, a gente é difícil, né? A ponto de Jesus, de vez em quando, até mostrar uma certa irritação, né? Até quando eu vou ter que ficar com vocês? Né? Porque a gente é difícil. Jesus está falando das coisas mais elevadas lá para Nicodemos, do nascer do alto, né? E ele está perguntando, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e sair de novo, né? Esse é o ser humano, né? Dizer, nós precisamos aprender a aspirar às coisas mais elevadas. Precisamos desejar ser melhores. Precisamos ter uma certa magnanimidade, né? Um senso de grandeza, né? Que não é orgulho, mas é elevação. A ponto de levarmos a nossa humanidade aonde Deus nos convidou a ir. E é por isso que hoje Jesus abraça a criança, enquanto eles estão fazendo discussões de poder, Jesus abraça a criança e diz, acolham as crianças. Né? Quem acolher a criança, me acolhe. E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque a criança, o que pode dar para a gente? Né? Pode dar nada. Né? Não tem influência nenhuma. Né? Provavelmente a gente vai ter que cuidar. Né?
E ele diz: acolha a criança. Vocês estão pensando em jogos de poder? Acolha as crianças. Quem acolher as crianças vai me acolher. Para dizer no sentido de que o nosso coração tem que estar disposto, de fato, a cuidar, a interessar-se pelo outro, a ir ao encontro de quem não tem nada para te oferecer. Porque o poder, né, a influência, todas essas coisas que nós estamos vendo aí dentro do contexto dessas disputas, tudo isso é perversão. A grande generosidade de Jesus, né, que se mostra dentro desse texto ofertando a si mesmo, está hoje também no que ele diz para os seus discípulos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servidor de todos. Não existe uma tradução mais clara da caridade do que o serviço. Né? Do que o serviço. É o mais concreto, né, da caridade. O mais concreto da caridade é o serviço generoso por amor. E quando nos tornamos servidores uns dos outros, né, nós vamos entendendo isso com mais liberdade, com mais clareza. Então o Evangelho de hoje nos convida a superar a iniquidade, a abandonarmos essa estrada do mal onde tramamos, né, e disputamos, para criar essa liberdade de filho de Deus, que nos coloca diante da possibilidade de ofertar generosamente a nossa vida. Peçamos hoje então ao Senhor, né, todo o nosso coração, que nós possamos experimentar dessa plenitude, né, e que numa vida vivida na graça, né, possamos encontrar esse Senhor que nos atrai e que nos convida todos os dias a uma comunhão mais perfeita com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.